O primeiro Memórias do Gigante do ano vem com um formato um pouco diferente, um debate que é muito necessário. Não é exatamente um Memórias do Gigante, como vocês estão acostumados, mas é, digamos, um futuro do gigante. Por quê? Porque hoje o meu convidado é o Andrei Kampf, jornalista, repórter, brilhante apresentador também de TV e agora também um brilhante advogado que se especializa cada vez mais em justiça desportiva. E por que o Andrei? Porque no começo do ano, né, lá por primeiros dias de janeiro, né, o colega de São Paulo, Jorge Nicola, trouxe a informação que o Grupo City, né, de Manchester City, de New York City, de Montevideo Torque City aqui do Uruguai, entre outros, né, teria interesse em ingressar no Brasil via internacional na Série A. O Inter seria um dos principais alvos do Grupo City nesse momento. E aquela coisa, a gente foi atrás de informações e, por enquanto, nada de muito concreto. Mas o simples fato de o City se interessar daqui a pouco pelo Inter, e também, de repente, por outros grandes da Série A, já acende o sinal de alerta, né? Aquela coisa, pessoal, onde a fumaça, há fogo. Então, a gente buscou falar com o Andrei, que é um cara que conhece os dois mundos, o jornalismo esportivo e também o direito esportivo, para esclarecer algumas dúvidas, se vale a pena ou não. E o Andrei entende que essa discussão será este ano ainda, não só do Inter, mas dos outros grandes clubes também, sobretudo se Botafogo agora na Série A, de volta à Série A, e o Cruzeiro tentando voltar à Série A, as duas SAF no momento, né, a Sociedade Anônima do Futebol, os clubes e empresas, os grandes clubes e empresas no momento no Brasil, tiverem sucesso esportivo em 2022. Então, é uma discussão que vai ser acelerada e o futuro, ao que tudo indica, nos reserva a todos virarmos clube-empresa. Os grandes clubes do Brasil, não sei se naquele modelo europeu, mas o modelo brasileiro, mas a questão é essa, parece ser o futuro. E é com o Andrei que a gente debate isso no momento. Espero que vocês curtam e no final deixem o like para dar aquela força para o Memórias do Gigante também e também para o Vozes do Gigante, tá? Obrigado, pessoal. Espero que vocês curtam. E o primeiro Memórias do Gigante de 2022 abre com o Andrei Kampf, brilhante repórter, brilhante apresentador de TV e agora um brilhante advogado também. E por que com o Andrei? Porque o Andrei vai nos explicar, ou vai conversar com a gente, né, sobre a questão do clube empresa, do SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol, que aí já tem Botafogo, tem Cruzeiro, né, e vai chegando aos pouquinhos aí aos clubes de massa, aos grandes clubes, daqui a pouco está na Série A. E, Andrei, eu te incomodo pelo seguinte, meu amigão. No início de janeiro, o Jorge Nicola trouxe a informação que o Grupo City, né, que tem Torque no Uruguai, tem o Nova York nos Estados Unidos, tem, evidentemente, né, Manchester City na Inglaterra, teria interesse em ingressar no Brasil com seus tentáculos, né, seu poderio financeiro. E o Inter seria um dos alvos, um dos principais alvos aí para o ingresso do Grupo City na Série A. Aí eu te pergunto, já te dando uma boa tarde, agradecendo pela tua gentileza aqui com a gente, vale a pena? Não descaracteriza o clube? Enfim, o que é, afinal, este bicho chamado Clube Empresa, SAF? Uma boa tarde, Andrei. Fala, Leandro, que bacana conversar contigo nesse primeiro encontro de 2022, para falar de um assunto que está na moda, né? Eu acho que o brasileiro, sabe, Leandro, ele adora um pó de pirlim-pim-pim, né? Aquele pó do sítio do Pica-Pau Amarelo que faz mágica, o salvador da pátria. O brasileiro adora soluções mágicas, soluções fáceis, ou seja, faz a migração de natureza jurídica de clube associativo para clube empresa e pronto, seus problemas acabaram. Está tudo resolvido. Eu acho que a gente precisa começar a partir daí. Não é assim, né? Não é assim. Não é só a transformação de clube associativo para clube empresa que vai transformar a gestão do clube. Independentemente da natureza jurídica, o clube precisa adotar políticas profissionais, contratando profissionais qualificados em cada área. Não existe mais o generalista. O futebol exige especialistas em cada área, adotando pilares de governança, adotando pilares de integridade, compliance, administrando caixa com responsabilidade e entendendo, obviamente, a cultura do futebol. Essa é a primeira questão. Então, independentemente da natureza jurídica, a gestão precisa ser sempre profissional. A gente tem exemplos no Brasil de clubes, mesmo associativos, que conseguiram dar um passo em direção a uma gestão mais responsável que se tornou modelo. E a gente tem exemplos também dentro do Brasil de clubes que fizeram a migração para clube-empresa e quase acabaram. Foi uma tragédia. O Bahia, por exemplo, virou clube-empresa e imediatamente voltou para a associação. Isso não ia acabar.
E a gente tem modelos de clubes como o Red Bull, que fez a migração, está bem administrado, e hoje é um clube empresa e um modelo que funciona. O que eu acho sempre, Leandro, é que cada clube precisa entender as suas especificidades e provocar um grande debate interno para entender qual o melhor caminho seguir. A gente tem um investidor, a gente vai colocar o nosso patrimônio, a nossa história na mão de um investidor. Que investidor é esse? Fazer um due diligence, que é o que as grandes empresas do mundo corporativo já fazem há algum tempo e que o futebol começou a fazer. Aquelas entidades esportivas e o esporte começou a fazer, que hoje adotam compliance. Precisa fazer um due diligence. Com quem eu vou me relacionar? Quem é essa empresa que quer botar dinheiro? Como que ela costuma trabalhar com os clubes? Que risco eu vou ter? E mapear tudo e provocar um grande debate interno. Não tem solução mágica, ainda mais para um clube com a história e com a tradição do internacional. O que eu costumo repetir sempre, Leandro, é o seguinte: o futebol nunca vai ser uma franquia da Copenhagen, que a gente pega, compra, segue ali a planilha, aqui, pronto, os resultados vão aparecer. O futebol tem especificidades, ele lida com a paixão, e a gente precisa, dentro dessa construção pro lado profissional, entender todas essas especificidades do negócio. E tem uma questão também, eu acho, né, André? Porque, por exemplo, a gente quando fala, né, esse clube empresa moderno, não é o clube empresa, daqui a pouco a gente pensa numa Copa São Paulo, vem um time do interior de Paulista, interior do Pará, interior de Pernambuco, né, que é mantido por empresários só para promover e vender jogadores, e pegar um clube de Série A, um clube grande, um clube de massa, transformar em clube empresa. Também não é assim. Mas também, André, eu acho que está longe, pelo menos esse modelo a brasileira, né, que a gente vai ver agora em Botafogo e em Cruzeiro, longe de ser daqui a pouco um sheik chega lá em Paris, pega o PSG, né? Ou pega o City, pega um grande clube europeu para justamente melhorar até a sua imagem, né? Perante ao mundo, enfim. Também eu acho que não é assim, né? Não seria esse o caso de um bilionário chegar aqui, comprar um dos nossos grandes e transformar numa máquina de jogar futebol, uma máquina de títulos, porque também a gente não tem daí o alcance que a Europa tem, né? Tem essa questão também, por isso que é fundamental entender qual é o parceiro e o que o parceiro vai entregar. De repente, transformar em clube empresa não é um negócio, mesmo que seja um caminho decidido internamente, porque o que o parceiro está propondo não vai ser adequado para a realidade do clube e para o futuro que as pessoas que hoje são os sócios e que comandam o clube entendem como necessário. Ou então eles não querem manter um clube associativo e aparece uma proposta muito interessante para se fazer essa migração, profissionalizar a gestão e ter desempenho desportivo, ter resultado desportivo, que no final das contas é o que todo mundo quer, né? Se o dono vai lucrar ou não, isso não interessa para o torcedor. Ele vai cobrar o desempenho desportivo. Se existe lucro dentro do clube associativo ou não, não vai interessar para o associado que não trabalha diretamente na gestão. Ele quer o desempenho desportivo. Agora, é importante tu trabalhar administrativamente bem, ter resultado interno. Dizem o seguinte, o futebol, o clube associativo não pode ter lucro. Pode. A diferença é que o lucro do clube associativo, ele fica necessariamente na associação, para ser investido necessariamente no clube, no futebol. Quando passa a ter um dono, não. O lucro fica para o dono. E o dono vai decidir onde investir esse dinheiro que ele está lucrando. Essa é uma diferença fundamental que as pessoas às vezes não entendem. Então, cada clube vai ter o seu modelo. E é fundamental, eu acho, Leandro, entender o que o parceiro, o que o investidor quer e como ele vai investir o dinheiro nesse clube. Porque a gente tem casos, por exemplo, de clubes históricos lá na Europa, do Belenenses, por exemplo, que vendeu um clube que tem um patrimônio histórico e cultural para o futebol português muito grande para um grupo de empresários que trabalharam de uma maneira completamente irresponsável. Os sócios tentaram readquirir o clube, não conseguiram, e hoje existem 2 belenenses que estão brigando judicialmente por escudo, por marca, por cores. A gente não quer isso para o futebol brasileiro. Então, a assessoria jurídica é fundamental, esse debate interno é necessário para se decidir cada clube, de acordo com sua responsabilidade, o melhor caminho a seguir. Porque, né, daqui a pouco quem está assim, menos avisado, né, vai pensar no Atlético Mineiro, que não é o caso. O Atlético Mineiro tem investidores, não tem, né, proprietários, como seria o caso. Mas aí do lado do Atlético tem o Cruzeiro, né, que foi a falência, né, praticamente a falência, né, e agora tem um grupo que, encabeçado pelo Ronaldo Nazário, pelo menos, né, em sua principal fileira assim, de comando, né,
que vai pagar parte das grandes dívidas, né? Só que também vai começar a ter lucro, ou pretensamente ter lucro com o Cruzeiro. Então, são modelos muito distintos nesse momento e que eu acho que daqui a pouco pode confundir as pessoas. Agora, eu acho que, sem dúvida, né, Andrei, a gente vai ter já um vislumbre do que pode ser esse SAF brasileira com Botafogo e Cruzeiro, né? Acho que a gente tem que ficar muito atento ao que vai acontecer com esses dois, principalmente nos próximos anos. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Brasil vai caminhar, o futebol brasileiro, de acordo com o que Cruzeiro e Botafogo apresentarem, de gestão e de desempenho esportivo. Se for um modelo de sucesso, não tenho dúvida que em 5, 6 anos, a imensa maioria dos grandes clubes e tradicionais clubes do Brasil vão seguir esse modelo. Se não der certo, o processo vai ser muito mais lento. Eu até acho, eu não sou aqui um defensor do clube empresa, eu até acho que a tendência para a maioria dos clubes brasileiros vai ser essa migração. Na Espanha, a gente tem 2 grandes clubes que são associativos, que são Barcelona e Real Madrid, mas os outros são empresas. Na Premier League, todos são empresas. Então, é uma tendência para o futebol brasileiro, mas eu acho que o processo ainda é lento, vai depender muito do desempenho agora de Botafogo e de Cruzeiro. Conforme for, exatamente como tu disse, se tiver um resultado satisfatório, a tendência é esse modelo ser copiado por clubes tradicionais, principalmente para aqueles que já estão endividados, né? A gente tem clubes aí que não tem outro caminho. A grande maioria, né, a grande maioria está endividada, né? Então, tem assim que... Eu só queria lembrar que é algo que as pessoas às vezes esquecem, que é bem importante da gente falar, que uma associação para acabar é muito difícil. Olha o caso do Cruzeiro. Olha o que ele deve de dinheiro, olha o que ele não paga e ele continua jogando bola. Agora, uma empresa quebra e fecha. E aí vai ter que começar tudo de novo. Aí começa lá atrás, vai ter que refundar um clube. Então também tem isso. Quando se faz essa migração, se tem que ter consciência do seguinte: eu não tenho mais espaço para errar. Eu não posso mais agir como eu agia. Porque se eu agir, eu vou acabar com o patrimônio desse clube. E qual é a responsabilidade desse dono com a história desse clube? Isso é um cuidado que tem que ter. Clube de paixão, como o Inter, como o Grêmio, como o Corinthians, como o Palmeiras, precisam desse cuidado. Porque eles carregam junto um patrimônio cultural, uma história também. E o dono, às vezes, pode não ter nenhum tipo de relação. Ele vai ser frio, isso não está me dando dinheiro. Eu vou largar de mão essa história. E aí o risco de acabar com o patrimônio cultural de uma cidade, de um país, é muito grande. É como diz o nosso amigo Davi Coimbra, né? Inter e Grêmio são maiores que Porto Alegre, são maiores que Rio Grande do Sul até, né? Claro, dá um pouco tem um exagero nessa frase, mas eu acho que é justamente essa frase que tu coloca toda essa força cultural, né? Que quando tu encontra um gaúcho, uma das primeiras coisas que tu vai perguntar se tu é colorado ou gremista, né? Quando tá fora do Rio Grande do Sul. É uma pergunta necessária. E é sempre assim. Então, há uma carga cultural muito forte. Eu, sinceramente, me assusta um pouco, André, essa questão do clube empresa, porque aí, por exemplo, tu pega... Acho até que não é o caso, tá? Mas vamos exagerar. Pega o caso das franquias dos Estados Unidos. NBA, NFL, enfim, todas as grandes ligas de lá, né? Pega, por exemplo, um clube tradicionalíssimo, como foi anos atrás, o Seattle Supersonics. Daqui a pouco o dono... Não tá rendendo aqui em Seattle, vamos embora. Pega e vai embora. E aí fez do Seattle Supersonics o Oklahoma Thunder. Então, imagina isso, sabe? Eu sei que eu exagero, tô exagerando, eu sei. Mas tu imagina daqui a pouco perder a identidade, perder até mesmo o time da cidade. O Figueirense, agora há pouco tempo, também teve um caso muito sério, né? De tentar ser clube empresa e deu com os burros na água, né, André? Então, a mim parece algo ainda muito insípido e muito arriscado para o nosso modelo brasileiro, né? Exatamente. Precisa ser estudado profundamente. Aí a gente tem a autorregulação do movimento privado do esporte. O que são? No caso do Internacional, por exemplo, olhar o estatuto, entender como ele funciona, como é que essa discussão precisa ser feita, quem vai participar dessa discussão e provocar internamente uma grande reflexão para que passe por todas as cadeias necessárias dentro desse processo consultivo dentro do clube, para que se respeite a vontade da maioria que hoje faz parte do Internacional e que num clube associativo é o verdadeiro dono do clube, né? Que são os associados, aqueles que financiam, aqueles que mantêm o clube, o conselho. Então, respeitar, entender o que diz o estatuto, respeitar a vontade da Assembleia e, quando isso for a votação, fazer um due diligence do investidor, entender quais são os cenários, mapear risco,
ver qual é a possibilidade de investimento, se não der certo, qual é o caos, como é que se volta, qual é a proteção jurídica que se precisa com relação às cores, ao escudo, ao patrimônio do clube. Tudo isso precisa ser muito bem discutido internamente, para aí se avançar numa proposta financeira e se discutir essa migração, que pode ser, sim, boa para uma equipe, não tenho dúvidas que pode, mas precisa ser muito bem trabalhada e muito bem pensada, porque senão o prejuízo pode ser muito grande. Agora eu vou dizer algo que me incomoda, e enfim, em Cruzeiro e Botafogo a gente certamente vai ver a reação dos torcedores nos próximos anos, é que, de certa forma, eu não sei se de repente na Inglaterra eles pensaram assim também, mas nós aqui no Brasil, tu pega lá a origem dos nossos clubes, né, enfim, de qualquer clube, a do Inter, por exemplo, vamos pegar o Inter como exemplo, como tudo começou, quando começou, né, as missões, as visões até de quem fundou o clube, meio que isso vai se perder, né, me parece, eu não sei se tu concorda, mas quando tu vende, entre aspas, o teu clube, né, acho que um pouco dessa história acaba se perdendo, né? A razão de existir do clube. Tem muita gente ainda cruzeirense que insiste em não enxergar que o futebol do clube hoje tem um dono. Ah, sim. Tem um dono. E como que isso foi possível? Porque internamente o Cruzeiro decidiu, em Assembleia Geral, como manda o Estatuto, fazer a migração de clube associativo para clube empresa. Então tinham decidido que iriam vender 49% das ações desse clube empresa e a associação manteria 51%. Então, vou manter o patrimônio do clube. Como acontece em muitos casos na Alemanha, por exemplo. É o 50% mais um. Mantém o clube e o investidor bota 49% de dinheiro lá. Mas a gestão é bem feita, então o cara não tem medo de entregar dinheiro para um clube profissional que administra as contas de uma maneira responsável, o negócio de maneira responsável. Então acontece lá, mas não é um modelo replicado em outras partes do mundo. Mas o Cruzeiro tentou implementar isso aqui. E aí ele tinha gente para botar dinheiro. Só que acontece o seguinte, eu vou botar dinheiro, mas eu não vou pegar só 49%. Porque eu não vou deixar a caneta, Leandro, para quem deixou o clube nessa situação. Claro. Como é que eu vou botar dinheiro para comprar 49% de um negócio que não deu certo? E vou manter as pessoas que estão comandando esse negócio, que enterraram o clube, ainda com o poder da caneta. Então o Cruzeiro teve que fazer na sexta-feira, véspera do anúncio da compra do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro pelo grupo do Ronaldo, na sexta-feira uma assembleia de urgência para mudar o que estava estabelecido pela última assembleia. Passou de 49% a 90% o percentual de ações que seriam negociadas. Então o Ronaldo comprou 90% e 10% ficaram com o clube associativo. Por quê? Porque agora o investidor tem a caneta. O Cruzeiro, o futebol do Cruzeiro, tem um dono e vai ter. E você tocou numa questão muito importante. E aí eu até lembro da questão da Superliga, sabe, Leandro? O futebol brasileiro, assim como o futebol europeu, ele tem uma cultura completamente diferente da cultura das franquias norte-americanas, do esporte norte-americano, de todos os esportes americanos. Até porque é algo mais antigo, é algo mais enraizado, né, com a cultura local, de crescer localmente. O esporte americano já surge meio que como um negócio, sabe? A NBA surge como um negócio, vamos montar franquia, trazer o basquete universitário para cá e vamos criar um grande negócio com o basquete, o esporte que eles jogam lá na Europa, entendeu? Não, o Brasil não, o brasileiro nasce com o futebol, com a raiz do futebol, desde que veio para cá, na Europa também. O caso da Superliga, ele é emblemático, ele mostra como o futebol tem essas especificidades, principalmente na Europa, e no Brasil isso se repete. Porque tu tinha um caminho viável para se criar uma grande liga independente. Seria o rompimento da cadeia associativa do esporte. Tu implodir com o monopólio FIFA e UEFA. Os principais clubes do mundo, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter de Milão, os melhores, os mais ricos. Encontraram o quê? Viabilidade jurídica, por causa do direito concorrencial. A UEFA e a FIFA cada vez mais sabem que essas regras que eles colocam lá pequenininhas, dizendo, olha, Leandro, no momento que tu entra na cadeia associativa, tu não vai poder jogar nenhum outro campeonato de futebol, a não ser comigo, senão tu vai ser expulso. Tá? Isso fere o direito concorrencial europeu. Então, existia viabilidade jurídica. Aqui no Brasil, inclusive, tem a Lei Pelé, que fala que os clubes podem se organizar em liga, independentes da CBF. Então, tu tem caminho também jurídico para isso. Então, tu tinha viabilidade jurídica, tu tinha um investidor, mas a gente precisa de dinheiro. Eles conseguiram um investidor que dava mais dinheiro para esse campeonato organizado pelos poderosos da Europa do que a Champions dá. Eles tinham dois caminhos fundamentais para essa independência.
grana e caminho jurídico, viabilidade jurídica. E por que não deu certo? Não deu certo por causa da especificidade do jogo, por causa da opinião pública, porque ídolos do passado desses próprios clubes criticaram essa postura e chamaram ela de elitista, porque ela acabava com algo que é fundamental no futebol, que é o mérito desportivo. Quando tu tem 800 clubes no Brasil e o sonho desses atletas, desses clubes, de transformarem a vida e de fazer do futebol um trampolim social. E lá na Europa a mesma coisa, tem sei lá quantos clubes na Inglaterra, quantos clubes na França. Tu vai elitizar o futebol e tu vai tirar de todas essas pessoas, ou de todos esses clubes, a possibilidade de viver essa história e de viver esse sonho. Então houve uma rejeição muito grande por não entender o mérito desportivo como importante, a cultura do futebol como importante. Os próprios técnicos, o Klopp do Liverpool, o Guardiola do Manchester City, criticaram a decisão dos presidentes dos clubes. A torcida foi contra, e aí eles tiveram que dar passos para trás. Por quê? Porque o futebol, ele nunca vai ser uma empresa. Tu pode trabalhar com planejamento estratégico, precisa de uma maneira profissional, precisa trabalhar com orçamento, precisa de uma maneira responsável, precisa trabalhar com viabilidade jurídica, claro que sim, tu precisa trabalhar com a opinião pública, não tenho certeza, mas tu tem que trabalhar com a questão reputacional. Qualquer empresa precisa trabalhar com a questão reputacional, ver riscos, não sei o quê, mas tu trabalha com a opinião pública também. Qualquer decisão que tu tomar vai repercutir claro, muito. Claro. Diferente daquilo que a gente comentou. A minha franquia da Copenhague, a tua franquia da Copenhague, só vai interessar para ti e para tua família. A minha para mim e para minha família como negócio. Ninguém vai querer saber o que eu estou fazendo, se eu contratei o Leandro ou se eu contratei o Lucas para trabalhar comigo. Né? Ninguém de fora desse nosso mini negócio vai se interessar, diferentemente do futebol, que vai interessar todo mundo, inclusive a mídia, a imprensa, os jornalistas, ao mercado, né? O mercado também, qualquer negócio vai repercutir no mercado. Será que o patrocinador vai gostar dessa atitude que eu estou tomando ou não vai gostar? Tudo isso influencia. Igual, né, André? A gente está vendo aqui a questão do Cruzeiro, sobretudo, né? Que agora parte, né, não totalidade, mas parte das dívidas, que são muitas, né, serão pagas, né? Então acho que mesmo para começo de SAF no Brasil, né, tem que começar por aí, porque todos os grandes estão endividados, né? Mesmo o Atlético Mineiro, super rico do momento, o Atlético Mineiro, mas tem dívidas homéricas também, né? Tanto é assim que, quantos anos agora, de cabeça não lembro, mas olha, entra governo, sai governo, os clubes seguem, né, pedalando e renegociando suas dívidas e pagando aos pouquinhos, né, faz um carnezão assim, ad eterno, para pagar suas dívidas com o governo federal. Enfim, no primeiro momento se ataca as dívidas, depois começa o investimento. O que também não quer dizer daqui a pouco que tu vai ter a formação de super times imediatamente, né? Ou talvez nem chegue a esse ponto, porque daqui a pouco se tu tem um Flamengo e Palmeiras já com, talvez no futuro, um avanço aí de clube-empresa, certamente são times que já largam na frente. Eu acho que esse cenário, me parece, de anúncio, de patrocínios, enfim, de marketing, de entrar dinheiro de receita de TV também, talvez não mude muito, né? Quem é rico vai seguir sendo rico e os remediados vão seguir brigando para tentar fazer mais caixa, para tentar se manter, a não ser que daqui a pouco baixe realmente um shake aqui e assuma alguns dos clubes de meio de tabela, né, André? Eu acho que a receita, ela não vai mudar muito. Obviamente que quando tem um clube organizado, um clube que trabalhe com transparência, que tenha pilares de integridade, compliance, já é provado, ele chama mais investidores. Tu vai conseguir captar mais dinheiro, porque as empresas já estão olhando para isso. Não só no universo do futebol, mas no universo do esporte. Vai conseguir melhorar um pouquinho a receita. O que vai mudar muito é a despesa. A despesa que era irresponsável numa gestão profissional, tu vai ter que baixar para adequar. E tu não vai poder fazer assim, tu vai ter que fazer assim, porque tu vai ter as dívidas que tu precisa pagar de maneira responsável. Por que tu vai ter que pagar? Porque um clube empresa pode quebrar e tu precisa pagar, e pela lei da SAF tu tem um compromisso de destinar pelo menos 20% da tua receita para o pagamento das dívidas contraídas. E porque o licenciamento e a autorregulação do esporte está cobrando isso. Está chegando o fair play no Brasil e vai chegar. A gente já está vendo clubes impedidos, e aí é um caminho da FIFA, o topo da pirâmide, que vai ser replicado pelas confederações, pelas federações, que olha, não pagou o clube do Leandro, Andrei, tudo bem, mas tu não vai registrar novo jogador. Então está tendo uma autorregulação que está obrigando as gestões a serem mais responsáveis.
E vai chegar o fair play e não vai dar mais para ter esse tipo de equação. Eu estou devendo para o Leandro, estou devendo pro Lucas, estou devendo para o Eduardo, só que eu vou lá e vou comprar o Andrei. Não vai mais dar para fazer isso. E essa história de investidores no futebol, que ainda é permitido, todo mundo fala, mas o Atlético, isso é permitido. Mas isso vai acabar. Porque isso é o que se chama no esporte de algo que o esporte está combatendo e está criando mecanismos internos para acabar, que é o que se chama de doping financeiro. Eu financeiramente, de maneira regular, de maneira austera e responsável, eu não tenho dinheiro para contratar. Porque eu tenho todas essas contas para pagar. Aí vem um terceiro de fora que diz, não tem problema, eu contrato para ti. E eu boto esse cara aqui sem comprometer o meu orçamento aqui, continuo pagando o que eu posso, mas ganho mérito desportivo, ganho desempenho desportivo sem estar bem administrado, que é o que o futebol não quer mais que aconteça, que é o que a FIFA tem criado o regulamento para isso não acontecer. Isso vai acontecer no futebol brasileiro, vai chegar no fair play, vai chegar. Não chega esse ano que vem vai chegar. Eu tenho certeza absoluta, a gente anda devagar, mas a gente não pode andar contra a história. E o que o brasileiro vai fazer é o que a FIFA faz. Se a FIFA está fazendo, a gente vai ter que fazer. E outra coisa, né, Andrei, nessa questão de virar clube empresa, de virar SAF, vai ter que ter gente qualificada também, né? Porque, por exemplo, eu me lembro anos atrás, o Inter contratou o Aodi Cunha, o secretário do Estado e tudo, né, um homem competentíssimo em finanças, para ser o CEO do clube. O Aodi, acho que ficou 3 meses no Inter, não me lembro se foi muito além disso. Por quê? Porque houve um choque entre a questão financeira, que o Aodi tentava regular no clube, né, e a questão de necessidade de investimentos esportivos. E aí deu um choque e o Aodi acabou saindo do clube por não conseguir implantar as suas ideias em virtude das necessidades do futebol, de se fazer time, né. Só que aí, a partir de agora, em isso acontecendo, a coisa muda de figura e tu vai ter que ter gente competente que saiba administrar as finanças e também a parte esportiva, né? Todo mundo queria, lá no Cruzeiro, que o Cruzeiro tivesse um dono, que alguém investisse dinheiro no Cruzeiro e comprasse o clube. A maioria dos torcedores. O Ronaldo foi lá, botou o dinheiro, comprou o clube e disse, vou administrar com responsabilidade, que era o que todo mundo queria. E o que o torcedor imediatamente faz? Cadê o Fábio? Eu quero reforço, porque esse time já não vai a lugar nenhum. Primeira semana tinha protesto na Toca da Raposa já contra o Ronaldo. Assim, as pessoas precisam entender e saber separar, até pela sobrevivência da própria paixão, que é o clube, que talvez por um período o desempenho desportivo não é a prioridade. Tu precisa sanar as questões econômicas, proteger o clube na base internamente, administrativamente, para depois ser forte para poder competir por grandes coisas. E não correr o risco de cair e sofrer do jeito que grandes clubes estão sofrendo agora. Né? Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental como formador de opinião. E eu vejo muito, sabe, Leandro, assim, até da imprensa tradicional, amigos meus que falam em veículos tradicionais, assim, que cobram uma gestão responsável, mas imediatamente quando não tem desempenho desportivo, diz, mas não, tem que comprar um lateral, tem que ir para o mercado e tem que comprar, cadê o camisa 9 do Palmeiras, sabe? Às vezes não se tem dinheiro, ele precisa o seguinte, olha, tem dinheiro, eu estou vendo aqui no balanço do clube que tem um caixa de 50 milhões, sendo que 20 é para o futebol. Esse foi um conselheiro que me passou. Esses 20 milhões, por que não se investe 10 no fulano lá que está dando sopa em tal lugar? Aí tu está dando uma informação com responsabilidade. Porque comprar por comprar é o discurso que a gente fazia há 20 anos quando o clube sequer abria a caixa. Sim. Sequer tinha transparência, era só o presidente e o diretor financeiro que sabia quanto tinha lá dentro do cofre. Hoje não. Hoje não. A imensa maioria dos clubes tem um portal de transparência. Os conselheiros têm acesso ao balancete anual do clube e precisa ser passado com responsabilidade, sob pena do gestor ser responsabilizado. Então e mudou ainda aqui, né, Andrei? Ainda aqui, né, apesar de portal de transparência, vamos lembrar, em 2016, 15, 16, o Inter tinha portal de transparência, estava lá no site bonitinho e deu no que deu, mesmo tendo portal de transparência, né, Andrei? Então a coisa é um pouco complicada, né? Por isso que eu digo assim, a nossa safra brasileira, acho que não dá ainda para pensar assim no modelo europeu, aquela coisa certinha, abotoadinha, né? Porque, enfim, sabe, a gente conhece o país onde a gente está. Agora eu ia te perguntar, Andrei, já agradecendo a gentileza, já encaminhando o encerramento,
vai depender muito, claro, do sucesso de Botafogo e Cruzeiro, né? Para a coisa ter um encaminhamento no Brasil assim mais sólido. Eu acho que no momento, Andrei, é muito difícil a gente ter uma opinião formada sobre isso no Brasil, né? Se vai valer a pena, se vale a pena, né? Virar clube empresa, eu digo os clubes de massa mesmo, né? Massa mesmo. Se vai virar clube empresa, vai valer a pena ou não? Vai depender muito desses dois clubes, sobretudo nesse momento. Mas eu te pergunto, sendo isto uma tendência até mundial, tu acha em quanto tempo vai demorar para os grandes clubes da Série A se tornarem clube empresa, ou pelo menos que esse debate seja realmente vivo nos conselhos deliberativos, na mídia, enfim, para os grandes clubes de massa do Brasil? Eu vou te dizer uma coisa, né? Eu tenho conversado com muitos diretores, gestores esportivos, até em função do meu trabalho, implementando compliance dentro de clubes do futebol brasileiro, da elite do futebol brasileiro. E com outros dirigentes, também com muita gente do mercado. Essa discussão vai acontecer agora. Muitos clubes já vão começar a debater e já vão... Agora, tu diz 2022. Agora, nesse ano. Este ano. Nesse ano. Vai ter muita proposta, vai ter muita gente chegando. Eu acho que os clubes mais tradicionais, associativos, que hoje ainda têm um equilíbrio econômico, vão ser mais cautelosos para fazer essa migração. Eles têm mais cacife para negociar. O fundamental é que, independentemente da urgência que se tenha, se faça aquilo que a gente comentou. Discuta e se reflita internamente e incessantemente sobre as propostas que aparecerem, majorando riscos, né, monitorando riscos, fazendo análise de risco, mapeando cenários e se entendendo qual o caminho o clube pode tomar, tentando preservar camisa, tentando preservar escudo, tentando preservar memória, cores, e com uma proteção jurídica muito grande. Só o dinheiro não é o suficiente, porque o dinheiro, no contrato, é só uma promessa. Eu posso negociar contigo aqui, Leandro. Olha, eu adorei esse quadro que tem ali atrás, é lindo. Eu vou te dar R$500, a gente faz um contrato. R$500, só que eu vou te pagar em 10 vezes de 50, tá bom. Ainda só uma promessa, o contrato. Ele ainda não entrou no teu cofre. Quem é esse cara que está prometendo? Como é que é? E se ele desistir no meio do negócio, qual é a proteção que eu tenho? Então, tudo isso precisa ser analisado profundamente pelos clubes. Não dá para acreditar, repito, em pó de pirlim-pim-pim. O brasileiro precisa acabar com isso. O brasileiro adora. Agora com essa lei tudo vai se resolver. Veio o Profut, agora a gente resolve. Vai lá e refinancia com o Estado e pronto. A lei da SAF não pode, é o que eu bato sempre, tem muito amigo meu, inclusive alguns colegas e amigos que ajudaram a escrever a lei da SAF, a redigir a lei da SAF, que eu falo, a lei da SAF, e a gente já está vendo isso na Justiça Trabalhista e na Justiça Civil, clubes associativos se beneficiando da lei feita para clube empresa, para ganhar crédito trabalhista e crédito civil, uma repactuação. Olha, entrou lá no regime especial de execução, vou ganhar mais tempo para negociar, em vez de pagar em 5 anos, eu pago 10. Mas se ele é um devedor contumaz, como é que ele vai ganhar como clube associativo um benefício que é para migração para clube empresa? Então o que não pode é a lei da SAF alimentar velhas e nocivas práticas da gestão do esporte, como historicamente a legislação brasileira tem alimentado. Eu pego, resolvo a minha vida por 2 anos, depois volto a ser aquela gandaia que sempre foi. Né? Não pode eu ganhar com a SAF um crédito de ficar 6 anos só destinando 20% do que eu ganho para pagar o que eu devo, e depois de 6 anos eu paro de pagar, eu quebro tudo, e a responsabilidade como é que fica? Então eu acho que a principal preocupação que todo mundo que se interessa pelo jogo precisa ter urgentemente é essa, que a lei da SAF não se torne mais um exemplo de velhas e nocivas práticas para a gestão responsável do futebol e para essa mudança cultural de gestão que a gente precisa ter. Perfeito, meu amigo. Então, se prepare, que esse ano a coisa já pega fogo, na tua opinião, Andrei. Pega fogo. Eu acho que vai ter muita proposta, muita gente conversando, muito clube grande analisando a possibilidade de fazer essa migração, alguns clubes já fazendo, e no momento que entenderem que Cruzeiro e Botafogo tomaram o rumo certo, aí o processo vai ser acelerado. Mas que a discussão começa já agora, eu não tenho dúvida disso.
Andrei Canto, obrigado mais uma vez aqui pela presença do Memórias Gigante. Um grande abraço e cada vez mais sucesso na carreira, meu amigo. Um grande abraço. Que isso, prazer gigante conversar contigo. Tu sabe que a qualquer momento tu me manda mensagem, vou estar sempre à disposição. Se não for na terça-feira, vai ser na quarta. Se não for na quarta, às 7 da noite, vai ser às 3 da tarde. Mas algum momento a gente vai se encontrar, pode ter certeza. Muito obrigado. Sucesso e um grande abraço, Andrei. Valeu.